Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Se você é novo por aqui, olha, fique à vontade. O tema de hoje a gente vai falar sobre quando a nossa identidade depende daquilo que a gente produz. Existe algo sobre a gente que a gente precisa reconhecer que é: se amanhã eu não conseguisse produzir nada, será que eu ainda continuaria acreditando no meu próprio valor? Para muitas pessoas, essa pergunta provoca um desconforto, porque tudo que ela sabe sobre si mesmo é sobre sua produtividade, sobre o quanto ela é útil, seja na sua empresa, seja para sua família, seja para os seus filhos. Para essas pessoas, a necessidade delas são realmente supridas pela utilidade, não pelo valor que ela tem. Então, quando elas não são úteis, elas entendem que não estão produzindo nada, não são nada, e isso também acaba impactando o seu próprio senso de pertencimento e identidade e o seu valor pessoal. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes deixa eu me apresentar. Olá, meu nome é Sabrina Marli, sou psicóloga terapeuta especializada em relacionamentos, traumas e desenvolvimento pessoal. E é aqui que você vai encontrar ideias poderosas, dicas práticas e reflexões profundas para você transformar a sua vida. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica aqui embaixo, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar as notificações para que o YouTube possa te recomendar novos vídeos meus assim que eu lançar. Vamos para o conteúdo? Bom, esse vídeo é a sequência de uma série que a gente está falando sobre desgaste crônico. E hoje a gente vai entender os motivos e as razões que levam as pessoas a sustentarem esse desgaste, né, esse cansaço durante tanto tempo. Elas não só aprendem a trabalhar, a serem proativas e produtivas. A verdade é que essas pessoas elas aprendem que o seu próprio valor depende do quanto elas conseguem produzir, do quanto elas conseguem ser úteis e do quanto elas conseguem entregar. E isso vai mudando a forma como elas se veem e como elas vivem também. Vamos para o primeiro ponto desse vídeo? Então, nesse primeiro ponto, a gente vai falar sobre quando a nossa autoestima passa a depender do nosso desempenho. Desde cedo, nós aprendemos que o nosso desempenho é elogiado. Se a gente consegue fazer alguma coisa, ai, que legal, você conseguiu, parabéns. É aquele reforço, né? Sobre o que a gente desempenha, sobre o que a gente faz. E aí a gente vai evoluindo, isso reflete nas notas que a gente tira, nos problemas que a gente está conseguindo resolver. Quando a gente ajuda todo mundo, aquela coisa do nossa, você ajuda todo mundo, você é uma pessoa boa. E às vezes até mesmo quando você não dá trabalho. Isso traz para a gente a sensação de que a gente está sendo não só elogiados, né, mas percebidos, notados, validados. E aí a gente constrói toda uma estrutura cognitiva interna pautada nisso, nessa questão de ajudar o próximo, de ser útil, de tirar notas boas sempre, de não ser um problema para as pessoas, de não ser um incômodo, um inconveniente. E aí dentro da gente crescem algumas crenças que a gente vai carregando ao longo da nossa vida. Se eu desempenho bem, as pessoas me elogiam, me fazem, fazem com que eu me sinta importante. E se eu falhar, eu perco o meu valor, eu recebo punição, recebo castigo. E aí a autoestima da pessoa, né, vai sendo construída dentro dessa ideia, não em cima de quem a pessoa pode ser realmente. Desde o momento que eu fui reconhecida, quando me posicionei bem, quando eu tirei notas boas, eu passo a enxergar para a minha vida que dessa forma funciona. E aí eu vou fazendo isso, gente, para sobreviver, para poder me sentir importante para os outros, porque a gente precisa, né, fazer parte, porque a gente precisa pertencer, a gente precisa sentir que a gente faz parte de alguma coisa. É assim que a gente constrói a nossa própria identidade, quando a gente faz parte. Quando alguém nos inclui. E aí o problema é que a autoestima desse indivíduo vai sendo construída toda em cima dessa estratégia. Desde o momento que eu tiro notas boas, que eu sou útil, que eu sou comportada, eu não dou problema, eu sou uma pessoa que tem valor. E nós, como seres humanos, nós precisamos dessa validação, desse sentimento de pertencimento. Porque senão a gente se isola, a gente se sente solitário, se sente rejeitado, abandonado. E aí, quando alguém nos valida por algo que a gente faz, pronto, nosso sistema ativa ali uma forma, uma estratégia de viver, de sobreviver. Quando eu me comporto dessa forma, as pessoas me elogiam, as pessoas se agradam do meu comportamento e elas me tratam melhor. Só que, se a nossa sobrevivência depende disso, eu passo a focar muito nisso. E ninguém consegue ser produtivo o tempo todo, eficiente o tempo todo, útil o tempo todo. E aí eu crio, né, um esquema para manter essa roda girando, né? E isso esgota a gente, cansa a gente. Se a nossa autoestima depender sempre de como o outro nos tratar, a gente se torna refém daquilo. E a gente precisa construir internamente ferramentas para saber se valorizar, para saber reconhecer o nosso valor, o nosso potencial, a nossa capacidade. Vamos para o próximo ponto? Nesse próximo ponto, eu quero falar sobre o peso de precisar ser
o provedor ou a provedora. É claro que a gente enxerga essa referência de provedor para os homens, né, pai de famílias e tudo mais, mas a gente vê muitas mães solos, né, que acabam, ou mulheres solteiras que acabam sendo essas provedoras. E aí costuma ser intenso, né, especialmente para aquelas pessoas que precisam sustentar não só as suas emoções sozinha, mas as suas despesas e a sua sobrevivência também. E esse papel de provedor, ele representa não só responsabilidade e cuidado, vira uma forma da gente mostrar o nosso próprio valor, mostrar que a gente dá conta, mostrar que a gente consegue fazer, mostrar a nossa autossuficiência, principalmente se a gente mora sozinho, porque a nossa casa, o nosso lar, a família onde a gente morava era problemática. E você já saiu de um lar que, de repente, tinha casa, mas a convivência familiar era horrorosa, era difícil, né? Mães que acabam sufocando seus filhos, controlando eles, manipulando eles, e aí essa pessoa sai da casa para tentar se prover sozinha e carrega essa responsabilidade e sem pausas, né? Sem interrupções. E isso aumenta também o sentimento dessas pessoas de solidão, de estarem nesse processo sozinhas mesmo, abandonadas. E aí, quando a nossa produtividade é a nossa única forma de sentir que temos valor, se torna um preço muito alto. E aí descansar parece fraqueza, parece indisciplina, parece preguiça, né? Ou pior, né? São pessoas que tendenciam a não pedir ajuda, porque pedir ajuda significa que elas fracassaram, que elas não deram conta. Dentro desse contexto, qualquer necessidade desse indivíduo vai ser identificada como um fracasso dele. Ele não vai interpretar as circunstâncias como sendo desafiadora demais, ele não vai cogitar a possibilidade de pedir ajuda, isso nem passa na cabeça desse indivíduo. E é exatamente por isso que muitas pessoas sustentam esse estado de esgotamento, né, crônico, justamente porque elas, tudo que elas sabem sobre elas está sustentado nessa ideia delas serem produtivas, serem útil, e elas continuam reforçando esse esgotamento ao longo dos anos. E elas não sustentam isso porque tem muita energia, tá? Tem energia sobrando. Acho que durante esses anos elas pensam até em parar, mas como vão parar se tudo que elas acreditam sobre si mesmo, sobre sua importância, está sustentada, está sendo sustentada por essa ideia da produtividade e do quanto elas entregam. Vamos para o próximo ponto? O terceiro ponto, eu vou falar sobre o perfeccionismo, nunca vai deixar você descansar. Quem vive dessa forma nunca sente que o que faz é realmente suficiente, é realmente bom. Elas sempre sentem que podem melhorar, mesmo que elas já estejam esgotadas para fazer isso. E aí, mesmo que essas pessoas elas conquistem resultados importantes, para elas vai parecer pequeno, elas não vão aprender, de certa forma, a comemorar e a celebrar as suas pequenas vitórias, as suas pequenas conquistas. É aquela sensação que elas têm de que, foi sorte, né? Não fiz mais do que minha obrigação. Ou às vezes elas vão até para autoflagelação, né? Poxa, tu tinha que ter feito melhor. Poxa, que preguiçosa você fez, você tinha que dar um resultado melhor. Elas vivem com essa sensação de que se elas não forem suficiente, a qualquer momento alguém vai descobrir que elas não são tão boas assim, podem excluir elas, podem isolar elas, podem abandonar elas. E é exatamente assim que o perfeccionismo e a síndrome do impostor alimentam o seu desgaste. E aí essa pessoa, ela nunca vai sentindo que pode simplesmente descansar. Ela pode se dar uma pausa para relaxar e para não se cobrar tanto. Pelo contrário, ela vive tentando se provar o tempo inteiro que merece realmente ocupar o lugar que conquistou. E isso traz um desgaste emocional muito grande. Bom, para resumir esse vídeo, o problema não é você gostar de trabalhar. Você pode. O problema também não é você querer crescer, querer ser produtiva, querer encontrar um lugar de reconhecimento profissional. Isso também você pode fazer. O problema é quando você começa a acreditar que só merece amor, respeito ou reconhecimento enquanto você está sendo ali produtiva, enquanto você está entregando, enquanto você está fazendo, enquanto você está sendo útil. Porque quando você pensa em descansar, em dar uma pausa, esse descanso ele soa mais como ameaça a você e a tudo que você está construindo como identidade. Esse é o problema de você ficar centralizando todo o seu valor e o seu senso de pertencimento a partir da sua produtividade e do que você entrega. Bom, para algumas pessoas, o problema não é fracassar, é se sentir menos importante. E esse medo de não se sentir importante em algum lugar, talvez para sua família você não é importante, talvez você não tenha um cônjuge ou alguém que te valide, que te faça se sentir importante. Então, a sua estratégia é trabalhar. Trabalhar para além do limite, trabalhar se punindo, trabalhar sem pausa, sem descanso, exageradamente, porque dessa forma você consegue esconder o próprio sofrimento.
esse sofrimento que você tem carregado ao longo da sua jornada de não se sentir realmente importante para alguém. Se você se identificou com esse vídeo, talvez seja a hora de você se fazer uma pergunta importante. Quem você é quando você não está produzindo nada, entregando nada no seu trabalho ou mesmo sendo útil para as pessoas? Bom, vamos ficar por aqui hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. E lembre-se, se você quiser dar continuidade a essa jornada de autoconhecimento, fortalecimento e desenvolvimento pessoal, clique aqui embaixo, se inscreva no canal e ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo quando eu lançar. Um beijo e até o próximo vídeo.